Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência sobre os resultados ao terceiro trimestre de 2020 da Tecnisa. Estão presentes conosco o senhor Joseph Nigri, diretor-presidente, e o senhor Flávio Vidigal de Capua, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos a todos os participantes que este evento está sendo simultaneamente transmitido pela internet no site de RI da Tecnisa, www.tecnisa.ri.br/ri, e na plataforma MZIQ, onde a apresentação que será realizada a seguir está disponível para download. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Tecnisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Joseph Nigri, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Joseph, pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem. Bom, continuamos muito otimistas com o mercado. Este trimestre as nossas vendas foram muito fortes, tá, acima da nossa expectativa. Temos observado os bancos reduzindo taxa de juros de financiamento imobiliário, disponibilizando novos indexadores. Tudo isso contribui muito para a reação do mercado. Também acreditamos que estamos no início de um ciclo que vai ser muito positivo e muito promissor para o setor de incorporação. Óbvio que temos as nossas preocupações, as incertezas, mas, de modo geral, achamos que é um ciclo muito promissor. Começando aqui pelo slide número 4, falando de estratégia, sem muitas mudanças, basicamente a gente continua adquirindo terrenos dentro da cidade de São Paulo. O nosso negócio hoje já está bem formado, mas a gente continua atrás de oportunidades, preferencialmente via permuta, e dentro desse leque de produtos que a gente já explorou muito, que a Tecnisa tem o know-how, que vai de 2 dormitórios em bairros mais afastados até 4 dormitórios em regiões nobres. Tá? Então, além disso, retomar os lançamentos, né? Como a gente vai falar mais para frente, infelizmente não tivemos lançamentos no trimestre, mas temos muita confiança no final ainda agora desse ano, no quarto TRI e para o ano que vem. Tá? Foco em projetos rentáveis. Também a posição de caixa, dada todas as incertezas, é sempre um ponto que a gente procura medidas para reforçar, né, operações que possam reforçar. Entre elas, eu gostaria de mencionar uma operação que nos interessa muito, que são fundos de permuta. Tá bom? Estamos trabalhando nesse sentido. E seguimos monitorando os desdobramentos da pandemia e todo o impacto que isso tem no mercado como um todo. Infelizmente, essa nova onda parece que chegou forte, mas, se Deus quiser, ela vai ser também controlada. E continuamos dando foco também em alienação de terrenos que não são estratégicos, que estão em outras praças, que a gente já não atua mais. Agora, passando para o slide número 5, conforme eu falei sobre lançamentos, a gente tem muita confiança nos projetos que a gente vai lançar esse quarto TRI. São 3 projetos, já temos até alguns com alvará de aprovação, os 3 estantes estão abertos. Então, contando com esses projetos e até o final do ano que vem, a gente optou por projetar um guidance que vai de 1,2 até 1,5 bilhões de reais.
Tá? Esse, então, o guidance seria entre hoje e o final do ano que vem. Tá? A opção pelo guidance bianual está relacionado justamente à pandemia, que acabou impactando nas nossas aprovações de projetos, e a gente acabou não conseguindo lançar nesse trimestre, como eu comentei. Mas a gente reafirma o nosso compromisso de retomar o crescimento, o nosso foco é totalmente esse, é comprar terreno, lançar, pôr a estrutura aqui para rodar, trabalhar e fazer o que a gente sabe fazer e sempre fez. Tá, no slide 6 eu mostro aqui um pouco, dar uma cor sobre os lançamentos que a gente vai fazer agora esse ano, como eu comentei. São 3 estandes que já estão abertos, um na Moca com VGV de 120 milhões, um apartamento já mais família, 4 dormitórios. Na Vila Romana, 130 milhões de VGV, área média de 96 metros quadrados, e no Campo Belo, 150 milhões de VGV com uma área média de 58. São projetos 100% Tecnisa, dentro do nosso escopo, dentro do nosso nicho. A obra vai ser executada também pelo nosso time. Na página 7, aqui só dando um pouquinho de destaque, também sem gastar muito tempo com isso, mas é importante comentar que a gente focou muito nos projetos e as mudanças que a pandemia trouxe para os projetos. Um item deles que a gente focou é a questão do bem-estar, né, do wellness. E a gente acabou conseguindo um selo importante chamado Fitwell, que esse empreendimento da Moca recebeu por ser um empreendimento que conta com vários fatores que proporcionam qualidade de vida para os seus moradores, né? Na próxima página, a gente tem o empreendimento do Campo Belo, que é um empreendimento de área um pouco menor, tá? Mais urbano, mas também com muito conceito. E, mais importante, uma inovação que a gente colocou nesse projeto, dada todo esse novo fenômeno do home office, porque a gente sabe que o home office ele veio para ficar, né? Não quero dizer com isso que todo mundo vai ficar 100% remoto, não acredito nisso também, mas no mínimo um dia por semana, as pesquisas dizem que 80%, 90% das empresas vão aderir. Isso significa que a pessoa vai precisar de um lugar para trabalhar em casa. Quem mora num apartamento grande tem dentro do seu imóvel ali um ambiente onde ele pode trabalhar com tranquilidade. Mas um apartamento menor, principalmente se o sujeito mora lá com a família, filhos, etc., nem sempre ele tem esse ambiente. A gente vê muita gente fazendo reunião na copa, na varanda. Então, a gente projetou na área comum do prédio, um térreo, um negócio que a gente está chamando de cabines. São as cabines, né? Não é uma área de coworking, ali onde você, um lounge, você fica no sofá ali, não. É um ambiente onde você trabalha o dia inteiro com um conforto acústico, né? Ele é privativo, o condomínio ele vai ter algum sistema para coordenar a reserva desses ambientes, e a pessoa vai usar esse ambiente para trabalhar, ficar lá meio período, o período inteiro, para trabalhar com silêncio, com iluminação, com temperatura adequada, né, com ergonometria, etc. Então, a gente está muito confiante também nessas inovações. E aí, na próxima página, o projeto da Vila Romana também com conceito de qualidade de vida, tá bom? Sempre lembrando que estamos aqui abertos a vendas, investidores também que quiserem comprar com condições diferenciadas, pagamentos à vista, a gente também tem prazer de receber vocês aqui para discutir isso. Aí, no slide número 12, a gente fala sobre os terrenos, sobre o land bank. Então, de julho até outubro, a gente acrescentou 545 milhões de VGV ao nosso land bank, bairros como Pinheiros, Vila Clementino, Chácara Cabim, Jardim Paulista, né? Tivemos uma ampliação no nosso terreno do Jardim. E se a gente considerar, então, desde o follow-on, a gente já está aí com 1,1 bi de VGV adquirido, e temos mais algumas opções, são 7 opções, bairros como Chácara Flora, Chácara Santo Antônio, Piranga, Jardim Prudência, Moca, Saúde e Vila Mariana. Isso totaliza um VGV de mais 893, quase 900 milhões de reais. Tá? São opções que possuem cláusula de saída, nos permitem desistir da aquisição, se a gente entender que não vale a pena. Mas a ideia, o plano aí é seguir em frente com essas opções também, a não ser que alguma coisa impeça, tá bom? Então, com isso, a gente tem terreno suficiente para cumprir o nosso pipeline até meados de 2023. E aí, como eu falei, a gente continua observando e prospectando novas oportunidades. Na página, no slide 13, começo um pouco aqui dos destaques financeiros,
Então, a nossa posição de caixa está um pouquinho maior que do trimestre passado, 8 milhões a mais. Ainda é uma posição bem robusta, né? Se você for comparar com as dívidas vincentes aí nos próximos 12 meses, a gente tem mais do que 5 vezes o valor. Então, nos dá uma tranquilidade para continuar operando aqui e também, eventualmente, captando, reduzindo o custo. Né? Como a gente já disse bastante, a gente reduziu o custo do financiamento. E com isso também, mais até importante do que isso, a gente reduziu o prejuízo que a gente vinha tendo nos últimos trimestres. Tá? Esse TRI a gente encerrou então, com 35 milhões, frente a 52 do trimestre do terceiro TRI do ano passado. Nós tivemos emissões de debêntures também, no valor de 123 milhões, e como comentei, as taxas são mais baixas, isso tem proporcionado para a gente um ganho financeiro, né? Então, no trimestre, só como comparação, terceiro TRI 19, a gente teve uma despesa de 10 milhões de reais em despesas financeiras, né? E esse TRI a gente teve 5, tá? E só lembrando que a companhia ela continua com o rating da S&P de BR AA-. Então agora eu passo a palavra para o Flávio Vidigal, nosso CFO, que vai entrar mais nos detalhes operacionais, e eu vou ficar à disposição no final da apresentação para responder as perguntas. Flávio, por favor. Obrigado. Obrigado, Jonas. Boa tarde a todos. Passando aqui para a sessão de dados de desempenho operacional. Vou estar falando na página 15. Como o Jonas comentou na abertura, tivemos um volume de vendas brutas de 98 milhões de reais neste trimestre. Foi o melhor trimestre do ano em termos de vendas brutas. Vendas líquidas totalizaram 88 milhões de reais e um forte VSO de 31% no trimestre. Estou bastante satisfeito aí com o desempenho de vendas no TRI. Isso contribuiu, quando a gente passa para a página 16, com a redução do estoque. O nosso estoque no período fechou no patamar de 201 milhões de reais. 43% desse estoque, mais ou menos 86 milhões de reais, está localizado em São Paulo, sendo que desses 86 milhões de reais, 55 milhões são imóveis no Jardim das Perdizes. Destacamos aí a redução do estoque no Distrito Federal, por conta da venda do projeto Pistão Sul. Fechamos o trimestre com 31% de estoque em Brasília, no Distrito Federal, e 26% no Paraná. Em termos de estágio de obra, 96% do nosso estoque são obras concluídas, ou seja, quando nós vendemos, isso nos reverte em geração de caixa, e 4% de obras em construção. Passando para o slide seguinte de Land Bank, conforme o Diogo comentou, tivemos alguns incrementos no Land Bank no período. Nosso Land Bank adquirido após o follow-on foi de 1,1 bi até o mês de outubro. A gente já destacou isso nesse quadro. A gente adquiriu em outubro um terreno na Chácara Clabin com VGV potencial de 179 milhões. O projeto Jardim das Perdizes tem um VGV potencial de 2,2 bi. E a nossa carteira de terrenos hoje é 68% adquirido em dinheiro e a diferença em permuta ou outras estruturas. Conforme mencionado na abertura, seguimos focados em vender os ativos não estratégicos. E quando a gente fala em ativos não estratégicos, destacamos Fortaleza, Curitiba e Manaus. E nos novos projetos, a gente segue focando a região metropolitana de São Paulo. Então, a tendência os próximos trimestres é de diminuindo os valores fora de São Paulo e focando já na estratégia de São Paulo. Passando para o slide seguinte, onde a gente destaca o volume repassado, como tivemos um volume maior de vendas no período, o volume repassado ali evoluiu de 19 milhões para 41 milhões, representados em 181 unidades repassadas. E no ano, 104 milhões até os 9 meses e 554 unidades repassadas. Em termos de desempenho econômico financeiro, na próxima sessão, no slide 20, percebemos como tivemos um aumento nas vendas, o receitamento evoluiu para 59 milhões, o lucro bruto ficou no patamar de 8 milhões de reais. A gente destaca também
um controle aqui nas despesas administrativas. A gente tem mantido o patamar de 16, 17 milhões por trimestre, relembrando que a gente está tendo uma inflação muito grande no período, então a gente mesmo assim tem conseguido manter as despesas controladas. E como o Diego comentou, a gente vem diminuindo o prejuízo trimestre a trimestre. E é natural que isso ocorra nos próximos períodos, à medida que a gente for lançando e for realizando, como os senhores sabem, o POC. Então, acho que é esperado, a gente queria até fazer um parênteses aqui, que a gente está bastante otimista aí a partir desse trimestre. Eu queria até transmitir para os senhores o otimismo da equipe, estão desmontados, acho que é um momento bastante especial aqui da Tecnisa, né? Então, acho que a gente tende a ter uma melhora nessas linhas nos períodos seguintes. Em termos de posição financeira, acho que desde que a gente vem apresentando números fortes em termos de posição financeira, a gente se preparou para esse momento de crescimento da empresa. O patrimônio da empresa está em 811 milhões de reais. Conforme a gente menciona até no nosso release, a gente tem optado, em especial em Brasília, em montar uma carteira de recebíveis performados, que a gente acha que é um proxy de caixa. A gente vem mantendo esses recebíveis. Hoje, essa carteira totaliza 164 milhões de reais, que é um ativo que, em momentos que sejam necessários, a gente pode fazer uso deles através de operações de securitização. Quando a gente passa para o slide seguinte, 23, a gente tem mantido uma posição forte de caixa, até para permitir que a gente aproveite oportunidades de compra de terrenos em caixa. A gente encerrou o trimestre com 296 milhões de caixa e também mantivemos bastante disciplina na forma que a gente contratou as novas dívidas, que o Deus comentou, visando um alongamento no perfil do nosso endividamento. Então, quando a gente compara o que tem vencendo de dívida nos anos de 2020 e 2021, percebemos que é um volume inferior a 70 milhões, e quando a gente olha 12 meses, a gente fala em aproximadamente 60 milhões de reais. Então, a gente está bastante tranquilo com os vencimentos do período deste ano e do próximo ano. E o endividamento bruto, natural, com as novas captações, a gente aumentou de 335 milhões para 435 milhões. Então, com isso, a gente encerrou o período com uma dívida líquida de aproximadamente 140 milhões de reais. Passando para o slide seguinte, a gente abre um pouco melhor os números de geração de caixa. A gente, terceiro trimestre, foi um trimestre bastante ativo em termos de compra de terrenos, e por isso que a gente fez as captações, até para manter um nível de caixa. A gente utilizou 70 milhões de reais do nosso caixa para a aquisição de terrenos e, simultaneamente, também, através das vendas, geramos uma carteira direta de 29 milhões de reais, que está diretamente ligado ao bom volume de vendas que tivemos no período, em especial do de Brasília. Tivemos um volume de aproximadamente 55 milhões em Brasília no período. Quando a gente faz esses ajustes de aquisição de terreno e carteira direta, a nossa geração de caixa foi de 8 milhões de reais no período, e olhando os últimos 12 meses, a gente, fazendo os mesmos ajustes, a gente está falando de 98 milhões de reais. E no ano em terrenos a gente investiu, na verdade, aproximadamente 135 milhões de reais. Passando para o último slide da apresentação, a gente aqui está apresentando os números de endividamento sobre PL. A gente pegando o endividamento líquido sobre PL, o nosso patamar é de 17%. Ele vem subindo, que é natural, tá? Acho que é importante destacar isso para os senhores. Quando a gente fez a operação de follow-on, a gente falava que à medida que nós fôssemos comprando os terrenos, a gente iria aumentando gradativamente o índice de endividamento líquido sobre PL. Então, estamos dentro do previsto. O endividamento corporativo líquido sobre PL também está no mesmo patamar de 17%, porque a gente tem usado poucas linhas de plano empresário, já que os clientes estão antecipando bastante os pagamentos. Então, nas obras que a gente vem tocando, a gente usou um volume pequeno de plano empresário, mas também a gente quer mostrar um número que é até um número importante, que até inseriu esse quadro nesse período para mostrar para os senhores, que o endividamento corporativo líquido, mais os recebíveis performados que eu mencionei nos slides anteriores, sobre o PL a gente está falando ainda que a gente está abaixo estamos com índice negativo, de menos 3%, que é bastante confortável no nosso parâmetro. Eu queria
agradecer e passar para a próxima sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Como essa teleconferência está sendo transmitida está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, pedimos atenção para que primeiramente sejam feitas as perguntas em português e posteriormente abriremos espaço para as perguntas em inglês. Pedimos que as perguntas em inglês sejam feitas de uma só vez, sem follow-up pelos participantes. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla #. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Por favor, senhora Gabriela, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo call. Uma pergunta rápida aqui do nosso lado. A gente viu o guidance de vocês, expectativa de lançamentos para o biênio de 2020 e 2021, mas a gente queria um pouquinho mais de cor da expectativa de vocês sobre a aceleração de lançamentos do Jardim das Perdizes. É isso do nosso lado. Obrigada, pessoal. Oi, Gabriela, tudo bem? É o Joseph. Bom, foi bom você ter perguntado, porque talvez até devesse ter explicado isso antes para vocês. Dentro desse guidance, a gente conta com o lançamento de mais uma fase do Jardim das Perdizes. Tá? Para isso, a gente depende que a revisão da Lei da Água Branca, a Operação Urbana, seja aprovada na Câmara. Ela já está na Câmara, já faz um bom tempo, já foi aprovada em primeira votação, e ela só falta ser aprovada em segunda, né? A gente tem a expectativa que até o final desse ano ela vai ser aprovada. Mas pode não ocorrer, por isso até que a gente deixou esse range, tá bom? Só completando, Gabriel, um pouco, e para deixar claro para todos no call, também, apesar de estar no slide, mas o 1,2 a 1,5 bilhão é percentual tecnisa, tá? Não inclui o valor dos lançamentos dos sócios ou de participação, como no caso, por exemplo, de Jardim das Perdizes, que a Heinz é a nossa marca, só, tá bom? Só para deixar claro para todos no geral. É isso aí. Ficou claro, pessoal. Muito obrigada. Nossa próxima pergunta é do senhor Igor Altero, do Santander. Por favor, Igor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado pela apresentação. Do meu lado, eu queria entender um pouco mais a questão da dinâmica de custo, né? A gente tem visto o setor como um todo, preço de terreno, aço, um pouco mais pressionado. Então, eu queria entender como é que vocês estão vendo isso e qual o potencial impacto de margem para a companhia, né? Porque do lado positivo a gente também tem uma opcionalidade de preço aí, né? Então, eu queria entender se essa leitura de vocês mesmo. Obrigado. Bom, Igor, também muito bem lembrado, esse tema é um item que nos preocupa, tá? A gente está super focado nisso. O que eu posso te dizer? Em primeiro lugar, as obras que a gente tem hoje em andamento, elas não tiveram nenhum comprometimento de custo nem de prazo, tá? Eu não vou dizer que nada, mas muito pouco. E material. A gente conseguiu, já desde alguns meses atrás, garantir alguns contratos de fornecimento, tá? E com isso a gente conseguiu travar. Outra coisa é que o custo ele sobe e o INCC geralmente ele reflete. Às vezes tem uns casamentos, mas ele reflete a variação do custo. A gente tem, se você até olhar em balanço, muito mais a receber em INCC do que a gastar, né? Do que obras a executar. É óbvio que não é assim que a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro produzindo, mas desde que o índice reflita, né, a gente está redeado, vamos dizer assim, até estamos mais long do que short nesse indicador. O problema é que daqui para frente, para os terrenos que eu ainda não comprei ou para os empreendimentos que eu ainda não lancei, eu vou ter que projetar um custo de obra alto, né? Então a gente já está colocando nos orçamentos preços que a gente tem enxergado aí com as suas variações. E, inevitavelmente, eu vou ter que repassar isso para o cliente. Eu não vou trabalhar com margens mais baixas, não me interessa. Prefiro não fazer alguns negócios a fazer com margem mais baixa.
E acho que, via de regra, o mercado também pensa assim, não tem muita variação, ou o incorporador não compra, não lança, ou ele vai lançar no preço que vai dar o retorno dele. E isso vai ser transferido para o comprador, né? Então, a gente viu que o mercado está aquecido, que tem juro baixo, às vezes uma coisa compensa pela outra, o valor da parcela, o preço subiu, então a parcela sobe, mas o juro caiu, então a parcela cai e acaba ficando a mesma coisa. Mas, no fim do dia, vai ser isso. É um ponto importante, a gente está observando, mas nada que mude aqui os planos ou dê alguma reação adversa aqui para nós, tá bom? Tá ótimo. Se me permitir só um follow-up na questão do guidance de lançamento de vocês, vocês já tem um assumption aí de incremento de preço, ou aí seria apenas uma opcionalidade? Não, os preços que a gente está considerando para efeito de cálculo dos VGVs que a gente está publicando, tanto de guidance quanto de land bank, etc., são preços atuais. Tá? Até, vou te falar, possivelmente preços até um pouco defasados, porque vamos dizer que eu adquiri o terreno há 6 meses, 1 ano atrás, e eu venho normalmente atualizando pela inflação. Pode ser que na hora de lançar, eu vou até lançar por mais do que isso. Tá? Jardim das Perdizes, por exemplo, a gente tem, para efeito de cálculo de VGV, um preço de mais ou menos entre 10 e 10.500 reais por metro quadrado. Tenho vendido unidades lá, 12, 13, né? Obviamente que depende, com vista, sem vista, andar alto, andar baixo, mas não me impressionaria se no lançamento, ainda mais porque quando você pega unidade pronta versus lançamento, o lançamento tem um prêmio em termos de valor por metro quadrado, pela facilidade de pagamento, pelo valor presente, etc. Então, não me impressionaria a gente ter uma boa carta na manga aí nesse sentido, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe Dias, gerente de RI da Tecnisa. A gente vai iniciar agora a etapa das perguntas que chegaram pelo webcast. Vou fazer a leitura aqui das 2 perguntas do Rogério Silva e do Luiz Coutar, que são do mesmo tempo. Bom dia. Por favor, poderia nos atualizar a respeito do status do projeto de lei da CEPAC, né, o 397 de 2018, uma vez em vigor, irá requerer reaprovação dos projetos de ajudas perdizes ou nada que irá impactar muito os prazos dos nossos lançamentos? Vou passar essa pergunta para o Joseph. Olá, Luiz, tudo bem? Rogério, como vai? Seguinte, quando você tem um terreno, tá, dentro de uma operação urbana, você consegue aprovar, você consegue emitir o que a prefeitura chama de alvará de aprovação, que é realmente a aprovação do projeto. Para você executar a obra, você tem que ter um alvará de execução. Para ter um alvará de execução, você tem que ter o CEPAC comprado e vinculado ao terreno. Então, nós conseguimos aprovar projetos, mas a gente não consegue alvará de execução sem o CEPAC. Nós temos projetos já aprovados, e alguns em fase de aprovação, e alguns lotes que a gente ainda não está mexendo, a gente já tem estudo, mas não tem que ficar investindo também agora, depois pode mudar, né? Não é o caminho crítico. Mas, com a aprovação do PL, tomara que venha em breve, se Deus quiser, não vamos ter que reaprovar projeto, tá bom? A não ser algum projeto do passado que a gente queira fazer algum tipo de modificação, né? Lembrando que alguns lotes a gente até chegou a adquirir outorga na época não residencial, o mercado não residencial virou, pode ser que eu compre um CEPAC residencial, faça uma mudança de projeto, isso pode acontecer. Mas o nosso primeiro lançamento ali, que seria o lote C12, que a gente chama ali na quadra C, ele está aprovado e não vai ser alterado. Basta comprar o CEPAC, vincular o terreno, um processo relativamente simples e lançar. A rigor, eu até poderia lançar sem o alvará de execução, mas já é um risco que não sei se eu estou a fim de assumir, porque se por algum motivo o CEPAC não sai, o alvará não sai, eu não consigo começar a obra e eu tenho uma obrigação com os compradores. Mas, de modo geral, é isso, tá bom? Espero ter respondido tudo. Se ficar alguma dúvida, é só escrever de novo. Joseph, só vou pedir para fazer um follow-up sobre o status da aprovação. Então, em que pé está agora? Eu comentei isso, né? O projeto foi enviado já faz tempo do Executivo para a Câmara. A Câmara já recebeu, dentro da sua Comissão de Política Urbana, já passou por alguns órgãos ali, legislativos e comissões de justiça que analisam
análise, itens mais técnicos da lei, já foi aprovado em primeira votação, tá? Isso ocorreu mais ou menos um mês atrás, e agora está para a segunda votação, ela pode ser substituída, né? Tem emendas que podem ser incluídas, mas até a primeira votação me surpreendeu, porque ela foi, se eu não me engano, tem 55 vereadores, acho que uns 48 votaram a favor e o resto se absteve, acho que não teve nenhum voto contra, alguma coisa assim. Então, parece que é uma lei que interessa não só para nós, para o setor, acho que tem um bairro inteiro para ser desenvolvido, acho que para os moradores ali da região é uma lei que vai desenvolver, vai ajudar, e para a prefeitura vai arrecadar, a cidade vai crescer, vai gerar emprego, vai gerar imposto, né? Acho que é um ganha-ganha-ganha que eu não entendo até hoje por que não está aprovado. Obrigado, Joseph. Então, a próxima pergunta vem do Elcio Cedêndio, do BTG Pactual. Então, sobre os 3 estandes que vocês possuem abertos hoje, podem compartilhar com a gente como estão sentindo a demanda por esses projetos, ou, em outras palavras, como estão as propostas dos compradores? E ainda nesse sentido, se pudessem compartilhar como estão as vendas de estoques nos meses de outubro e novembro, também seria muito bom. Elvis, você está bem? Então, é o seguinte, os estandes estão abertos. Dos nossos 3 produtos, 2 ainda a gente não divulgou a tabela, porque isso normalmente é uma estratégia, a gente abre o stand, começa, né, depois vai lá, abre o decorado, cada vez a gente vai vindo com uma notícia nova e depois a gente solta a tabela um pouco mais em cima do lançamento. Apesar que a gente dá uma ideia de preço, mais ou menos, tem sentido temperaturas boas, tá? O da Moca, que já está há mais tempo aberto, está super aquecido. Os outros 2 abriram há menos tempo, mas já tem também interessados, tem corretores montando placas aí de clientes. Então, a nossa expectativa é que eles vão ter uma velocidade de venda boa, tá? Ok, o Elcio fez um follow-up aqui dessa pergunta a respeito de demanda. Pode comentar também quais as expectativas de margem bruta para os novos projetos da companhia? Por um lado, vemos pressões nos preços de terrenos e custos de materiais, mas, por outro, existe uma expectativa de subida de preços dos imóveis aqui em São Paulo. Então, qual margem vocês estão mirando na próxima safra de lançamentos? Olha, Elvis, a gente não dá guidance de margem, então esse é um número que eu não posso revelar para você. Você comenta de pressão em preço de terreno, é verdade, custo de material. A gente conseguiu formar um bom ambiente aí no período pós-follow-on e principalmente durante a pandemia, a gente opcionou muitos terrenos, na época até no qual eu comentei que a gente estava capitalizado, a gente achava que era uma oportunidade para comprar terrenos baratos, os proprietários não baixaram muito assim, os preços como a gente gostaria, como a gente imaginava, né, que numa situação de estresse ia acontecer, e a gente não sabia se o mundo ia voltar ao normal ou não ia voltar ao normal, então a gente opcionou. Quando as coisas voltaram até de uma forma mais intensa do que a gente imaginava, então hoje essas opções estão totalmente dentro do dinheiro, a ideia é exercer, se o jurídico não impedir, e mesmo com relação a custos de materiais, como eu comentei, a gente reorçou tudo, a gente sempre reorça com os valores de mercado, dos valores unitários dos materiais. E, como você falou, então tem a expectativa, alguma coisa acabar, né, se tiver que aumentar o custo de obra, vai aumentar o preço de venda. E assim vamos. Obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Paulo Pereira. Ele comenta que a companhia faz algum tempo que não lança. Então, que garantias que a gente tem agora, confiança que a gente tem agora a respeito desse guidance de lançamento que a gente está divulgando? Então, senhor Paulo, o senhor tem toda a razão em mencionar esse item. Antes de mais nada, é uma coisa que nos incomoda. A gente gostaria muito de estar com vários projetos na rua. Não só, porque a gente está com a estrutura aqui, a engenharia, a nossa equipe de vendas, está todo mundo ávido por lançamentos, tá? Infelizmente, pode até parecer desculpa, e eu devo ficar dando desculpa, e na verdade nem tem a questão da prefeitura, obviamente, eu podia ficar explicando aqui caso a caso para você, tem uma técnica que
saiu de férias, quando voltou, mudou o entendimento, mudou o projeto, mas tudo que eu ficar falando vai parecer desculpa, eu não gosto de ficar dando desculpa. Acho que isso aqui nós temos que assumir essa responsabilidade e essa falha de não ter lançado nada até agora. Então, eu reconheço, tá, que a gente falhou nesse quesito. Agora, por outro lado, como eu falei, desses 3 projetos, 2 já estão com o alvará, um está bem encaminhado. Quer dizer, o fato que não lançou não quer dizer que não vai lançar nunca, pelo contrário. Até ele usou, né? E aí a chance dele lançar agora é até maior. Então, a gente está bem confortável. Por isso, até que a gente resolveu assumir essa responsabilidade de dar o guide. Flávio vai complementar aqui. Eu queria até comentar com você também, reforçar um pouco o ponto do jogo, e adicionar alguns pontos, que acho que além de descrição geográfica de terrenos, que você pode olhar na apresentação, no slide 12, hoje, além de Jardim das Perdidas, a gente tem bons terrenos, não somente comprados, conforme a gente falou, em outras regiões e pulverizado, o que até facilita aí esse programa de lançamentos que a gente divulgou, como a estrutura de capital da companhia está bastante adequada, né? Eu acho que, como eu mencionei na minha sessão, a gente está num momento especial de Tecnisa, né? A gente está com uma estrutura de capital ajustada, baixo índice de alavancagem, que permite que a gente acelere a companhia sem um risco financeiro elevado e com um bom lineback em projetos que a gente tem sentido, como foi já mencionado em outras respostas, uma boa procura. Assim, nós estamos montados só no projeto de Tobias Barreto, nós tivemos 27 mil visitas à página com um tempo médio de 4 minutos na página, que mostra que o cliente está interessado no produto. Então, a gente está com bastante otimismo aí em relação ao cumprimento do guidance e ao último trimestre do ano e o ano de 2021 também. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1 no seu telefone. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Joseph para as últimas considerações. Pode prosseguir. Pessoal, era isso. Acho que deu para cobrir bastante. Agradeço a todos que participaram, que perguntaram. Obviamente, a equipe de RI está à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem e espero reencontrar vocês, então, na próxima. Desejo tudo bom a todos e fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada. A teleconferência de resultados da Tecnisa está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham uma boa tarde.